E aí pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a filosofia de um dos principais autores liberais britânicos do século XVIII, Thomas Paine. Um autor muito importante para a história do pensamento liberal, infelizmente muitas vezes esquecido. Thomas Paine nasceu na Inglaterra em 1737 e foi criado como um Quaker em Norfolk. Os Quakers eram uma seita religiosa que pregava uma certa tolerância. Mais para frente eles iriam colonizar aquilo que hoje a gente conhece como Pensilvânia, nos Estados Unidos. Aos 37 anos, ele vai se mudar para as 13 colônias, bem naquele contexto instável da Revolução Americana. E ele vai ter uma participação muito grande ali na época do Segundo Congresso da Filadélfia, entre 1775 e 1776, onde eles vão definir mesmo o objetivo da autonomia das colônias. Paine, nessa época, vai escrever um panfleto chamado Common Sense. Às vezes ele é traduzido como senso comum e outras vezes como bom senso. Passada a independência dos Estados Unidos, Thomas Paine vai se mudar para a França e ele vai chegar lá bem no contexto da Revolução Francesa. Ele vai acabar tendo alguns desentendimentos com Robespierre, que vai condená-lo à morte. Thomas Paine era contra a pena de morte do rei Luís XVI. Além disso, ele era opositor àquela autocracia, aquele autoritarismo do período jacobino da Revolução. Só que Thomas Paine conseguiu escapar da pena de morte, fazendo com que ele tivesse uma participação na convenção, na fase girondina, posterior aos jacobinos na Revolução Francesa. Mas o Thomas Paine também vai criticar os girondinos, e por dois motivos. O primeiro é a questão do voto. Os girondinos nessa época tinham instituído o voto censitário, e o Paine era a favor do sufrágio universal, ele era um liberal democrata. É interessante esse aspecto democrático do Thomas Paine, porque a democracia, em larga escala, vai ser promovida pelos liberais só ao longo do século XIX na Inglaterra, a partir das leis de sucessão, as leis de união. E o Thomas Paine estava falando isso desde antes. Então muitas pessoas acabam considerando ele como um filósofo radical, por conta dessas antecipações dele. E o segundo motivo é o descaso dos deputados da convenção, os deputados girondinos, em relação à pobreza. E é nesse contexto que o Paine vai escrever uma outra obra chamada Justiça Agrária. Essa obra ela vai ser importante porque Thomas Paine vai querer instituir um imposto sobre herança. E esse imposto sobre herança iria para um fundo que iria distribuir uma renda básica para todo mundo, acima de 21 anos e que fosse rico ou pobre. Essa seria uma das estratégias de Paine para acabar com a extrema pobreza. E a gente vai ver nos séculos posteriores o desenvolvimento dessa ideia. Bertrand Russell, Milton Friedman, e vai chegar até os dias de hoje essa discussão a respeito da renda universal, da renda básica. É interessante essa questão do aspecto social do Thomas Paine, porque ele vai antecipar uma corrente que vai vir em larga escala no final do século XIX, que é o liberalismo social, que é quando os liberais têm uma preocupação maior com a liberdade positiva do indivíduo. Vai parar de preocupar apenas com a ausência de coerção do indivíduo e vai se preocupar com alguns mecanismos que o Estado pode oferecer para superar a pobreza e a desigualdade social. E esses mecanismos estatais seriam uma forma de garantir a autonomia do indivíduo, porque a partir do momento que ele tem o que comer, que ele tem saúde, que ele tem educação, ele vai poder usufruir melhor da sua liberdade. Entre alguns autores dessa linha estão o Thomas Green, o Hobhouse, o John Dewey. E o Thomas Paine vai antecipar essa ideia. E na questão econômica, Paine era um liberista. O que é isso? Um liberal italiano, Benedetto Croce, no começo do século XX, ele criou esse conceito para designar unicamente a esfera da economia. Então o liberalismo não é apenas você não querer uma intervenção tão grande do Estado no funcionamento dos mercados, porque ele envolve outras questões sociais, históricas, culturais. E o liberalismo é unicamente a questão da liberdade econômica. E Paine era a favor da propriedade privada, da livre troca, porque achava que isso levaria à eficiência. Então, se for para resumir o pensamento liberal do Thomas Paine, a gente pode citar o justnaturalismo, o constitucionalismo, o sistema representativo, a liberdade econômica, a abolição da escravidão, a renda básica e a crítica ao voto censitário. Se vocês se interessaram pelo pensamento do Thomas Paine,
Eu indico um professor aqui no Brasil chamado Daniel Gomes, que ele é especialista no trabalho de Thomas Paine, e nos últimos tempos ele acabou traduzindo o Justiça Agrária em português. Então o trabalho dele é muito interessante nessa questão. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.